Atos 18, 9 e 10. Acts 18, 9 and 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. And the Lord said to Paul one night in a vision, "Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." For I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. Amém. Amen. Senhor, te agradecemos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Lord, we thank you for the salvation that we have in Jesus Christ, Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas for all that you have done in our lives, e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo. and for all that you are to do. Peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos usar, I ask in the name of Jesus that you use us, Lord, tanto eu quanto a Tamires, me as Tamiris, para ministrar a Tua palavra. to minister your word, Que possamos sair daqui alimentados pelo Senhor, that we may leave here fed by you, Lord, fortalecidos pelo Senhor, strengthened by you, Lord, mais próximo do Senhor. closer to you, Lord. Salva nesta manhã. Save this morning. Transforma as nossas vidas nesta manhã. Transform our lives today. Fica conosco, meu Pai. Be with us, my Father. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Quantos dizem amém? how many say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated worshiping the Lord. Capítulo 18 de Atos. Chapter 18 of Acts. A Bíblia diz que Paulo estava em Corinto. The Bible says that Paul was in Corinth. E Paulo estava em Corinto vivendo um momento espiritual muito interessante. And Paul was in Corinth living a very interesting moment, spiritually speaking. Ele estava lá naquela cidade vendo grandes avivamentos acontecer. He was in that city seeing a lot of revivals happening. Ele estava vendo salvação acontecer, He was seeing salvation happen, milagres acontecer, miracles happen, curas acontecer, healing happen, coisas sobrenaturais acontecer. supernatural things happening. E ao mesmo tempo, And at the same time, em meio a este grande avivamento, in the middle of this great revival, Paulo também estava em Corinto, Paul was also in Corinth, sofrendo todos os tipos de oposição. suffering all types of opposition. Era avivamento It was revival e oposição and opposition ao mesmo tempo. at the same time. E ele estava sofrendo ali. And he was suffering there. E Paulo tinha um sentimento And Paul had a feeling em meio a esta situação. in this situation. Ele estava com medo, He was fearful. ele estava pronto para desistir, He was ready to give up, pronto para jogar a toalha ready to throw in the towel e sair daquela cidade and leave that city e abandonar aquele local. and abandon that location. E no meio deste sentimento, And in the middle of that feeling, pensando em tomar esta decisão, thinking of making that decision, de repente, suddenly, antes de tomar esta decisão, before making that decision, o Senhor Jesus Cristo aparece a Paulo the Lord Jesus Christ appears to e Paul diz para ele o seguinte: and says to him the following: não temas, Do not be afraid. mas fale e não te cales, Speak and do not be silent, porque eu sou contigo for I am with you, e ninguém lançará a mão de ti and no one will attack you para te fazer mal, to harm you, pois tenho muito povo nesta cidade. for I have many people in this city. O que Deus estava aqui falando para Paulo? What was God saying here to Paul? Paulo, Paul, eu tenho propósito contigo I have a purpose with you nesta cidade. in this city. E também tenho propósito And I also have a purpose com o povo desta cidade. with the people of this city. Tenho propósito contigo. I have a purpose with you. Não temas. Do not be afraid. Não feche a tua boca. Do not shut your mouth. Fale
speak a palavra que eu coloquei dentro de the você, word that I put within you, porque eu sou contigo. because I am with you. Ninguém lançará mão de ti, No one will attack you ninguém vai fazer mal para contigo, to cause you harm, pois tenho muito povo because I have many people nesta cidade. in this city. Hoje Today, eu vou pregar I'm going to preach para mim. to myself. Paulo, eu tenho propósito contigo. Paul, I have a purpose with you. Na cidade aonde eu te In coloquei. the city I placed you E eu in. tenho propósito com o povo desta cidade. And I have a purpose with the people of this city. Presta atenção. Pay attention. O que o Senhor Jesus Cristo estava falando para Paulo What the Lord Jesus Christ was saying to Paul é de que ele ainda tinha propósito was com ele. that there was still a purpose for him. E aonde o propósito de Deus está, And where the purpose of God is, a presença de Deus vai junto. the presence of God goes along. Tanto que ele fala para Paulo: So much that he tells Paul, não temas, do not be afraid, porque eu sou contigo. for I am with Eu you. sou contigo. I'm with you. Pode falar, You can speak, não te cales, do not be silent, porque a minha presença because my te presence acompanha. will follow you. Onde tem propósito, Where there is purpose, tem presença. there is presence. Onde tem presença, Where there is presence, tem promessa. there is promise. Não temas, Do not be afraid. fala, Speak. não te cales. Don't be silent. Eu sou contigo I'm with you. e está aqui a minha promessa. And this is my promise. Ninguém lançará mão de ti. No one will attack you. Ninguém vai te fazer mal. No one will cause you harm. Nada Nothing vai acontecer contigo. will happen to you. Tô contigo. I'm with you. Tem promessa na tua vida. There is a promise in your life. Tô contigo. I'm with you. Vou te usar nesta cidade. I will use you in this city. Tô contigo. I am with you. Fui eu que te chamei. I called you. Fui eu que te encontrei no caminho de Damasco. I found you in the way to Damascus. Fui eu que te salvei. I saved Fui you. eu que te batizei. I baptized Fui eu que te you. coloquei para ser um apóstolo da minha igreja. I'm the one who placed you to be an Presta apostle in atenção, my igreja church. de Raianes. So pay attention, A church of mesma Hyannis. palavra que Deus liberou para Paulo, The same word that God gave to eu Paul, libero para a tua vida. I give upon your Eu life. estou contigo. I am with Eu you. estou contigo. I am with Tenho you. promessa sobre a tua vida. I have a promise Tenho over your promessa life. sobre a tua I have a casa. promise over Tenho your house. promessa sobre tua I have a família. promise over your Tenho family. promessa sobre teus I have a filhos. promise over your Tenho children. promessa sobre esta igreja. I have a promise over this Eu church. estou contigo. I am with Tenho you. promessa nesta comunidade. I have a promise in this Tenho community. promessa nesta cidade. I have a promise in this Tenho city. promessa no Cape I have a Cod. promise on the Cape. Estou com esta igreja. I am with this church. Estou contigo. I am with Estou you. com a tua vida. I am with your life. Você crê nessa palavra? Do you believe in this word? Então prega comigo. So preach with me. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Tem duas promessas aqui There are two promises here que o Senhor faz nesse versículo. that the Lord does here on this verse. Ele faz uma promessa para Paulo. He does a promise to Paul. Tô contigo. I'm with you. Pode falar. You can speak. Você não precisa calar. You don't have to be silent. Não vai acontecer nada com você. Nothing's going to happen to you. E tem uma promessa para a cidade. And there's a promise for the city. Tem muita gente nessa cidade There are many people in this city que é minha. that are mine. Promessa para Paulo. A promise for Paul, Promessa para a cidade. promise for the city. Agora, antes de eu falar sobre a cidade, Now, before I speak on the city, eu quero falar com você I want to speak to you sobre você. about you. Eu quero falar com você I want to talk to you sobre você. about you. Existem mais de 3.000 promessas na Bíblia. There are more than 3,000 promises in the Bible. Você sabe para quem? Do you know for who? Para você. To you. Poxa vida, hein? Vocês estão murchinhos hoje, You hein? guys are a little flat today. Mais de 3.000 promessas. More than 3,000 promises. E presta atenção. And pay attention. Está escrito. It's written Todas aqui. all here. E todas, And all of them todas all of them cumpridas. fulfilled.
It is finished. Está consumado. Passado, presente e futuro. Past, present, and future. Se isso não descansar o teu coração, If this does not bring your heart rest, eu não sei o que vai descansar. I don't know what will. 3.000 promessas 3,000 promises cumpridas, fulfilled, feitas, made, done. promessas faladas, Promises spoken, promessas cumpridas. promises fulfilled. Sabe o que está faltando ser feito? Do you know what is missing to be done? Promessas faladas, Promises spoken, promessas cumpridas. promises fulfilled. Sabe o que está faltando ser feito? Do you know what's missing? Você crê. You believing. Você crer nas promessas. You believing in the promises. Você viver nesta terra You living on this earth como se você cresce. as if you believed. Você desenvolver um estilo de vida nesta terra. Developing a lifestyle here on this earth. Você desenvolver um estilo de vida You developing a lifestyle que mostra esta crença that shows this belief nas promessas de Deus, in the promises of God, na palavra de Deus. in the word of O God. que eu entendo aqui então? What do I understand here then? Deus fala, God speaks. Deus já cumpriu. God already fulfilled it. Então eu tenho duas opções So I have two options. em relação àquilo que ele falou, And in relation to what he said, duas opções two options e uma escolha and one choice em relação às promessas de Deus. in regards to the promises of God. Ou eu, igual a Paulo, Either I, like Paul, até aqui, until here, antes de Jesus falar, before Jesus spoke, vivo com medo, live in fear, vivo calado, live quiet, pensando em sair, thinking about leaving, porque essa era a situação de Paulo. because that was Paul's circumstance. Medo, Fear, calado, silent, pensando em abandonar. thinking and abandoning. Como é que eu sei disso? How do I know this? Porque Jesus fala para ele assim: Because Jesus tells him, não temas. do not be Se afraid. está mandando ele não temer, He's telling him not to é fear porque ele está com medo. because he's afraid. Jesus fala para ele assim: Jesus says to him, fala. speak. Se está mandando ele falar, If he's telling him to speak, é porque ele está calado. because he's quiet. E Jesus está falando para ele assim: And then Jesus is saying to him, fica onde você está, stay where you are porque eu tenho povo nesta cidade. because I have people in this Se city. está mandando ele ficar, He's telling him to é stay porque ele estava pensando em sair. because he was considering leaving. Então você tem duas opções. So you have two options. Ou você age igual Paulo Either you act like Paul antes de receber esta palavra, before receiving the word, com medo, fearful, calado, silent, pensando constantemente constantly thinking em abandonar and abandoning o local aonde Deus te the colocou. place that God placed you in. Ou você decide diferente Or you decide differently e decide acreditar and you decide to believe nas promessas in the promises de Deus of God para sua vida, for your life, independente regardless daquilo of que está acontecendo. what is happening. Eu não sei você, I don't know about you, mas eu decido acreditar. but I decide to Eu believe. não sei você, I don't know about mas you, eu decido viver. but I choose to Eu live. não sei você, I don't know about pode you. levantar o inferno, Hell can rise up. pode levantar demônios, Demons can rise up. pode levantar governo. Governments can Eu rise up. fico com as promessas I will stick with de the Deus para promises minha vida. of God for my life. Eu vim pregar para mim. I came to preach to myself. Eu vim pregar para mim. I came to preach to O myself. que você vai decidir? What will you decide? Medo, Fear, boca fechada, mouth shut, pensando em sair? thinking of leaving, Ou você vai decidir or will you choose viver as promessas to live the de promises Deus para a sua vida? of God for your life? O que Paulo fez? What did Paul do? O que você acha que Paulo fez? What do you think Paul did? O que você acha que ele fez? What do you think he did? Olha o versículo 11. Look at verse 11. Lê o versículo 11. Let's read verse 11. E ficou ali He stayed 1 ano e 6 meses, a year and 6 months, ensinando entre eles teaching a amongst them palavra de Deus. the word of God. O que Paulo fez? What did Paul do? Paulo decidiu Paul decided acreditar. to believe.
Ele foi contra o que ele sentia. He went against what he felt. Ele foi contra aquilo que os outros falavam. He went against what others said. Ele foi contra as pedradas. He went against the stones. Ele foi contra as prisões. He went against the prisons. Ele foi contra as injúrias. He went against the injustice. Ele foi contra os abandonos. He went against the Ele falou, abandonment. quer saber de uma He coisa? said, you know what? Deus está falando comigo. God is speaking to Está me. me prometendo. He's promising Está me. me falando He's telling que me nenhuma pedrada that no stone vai me atingir. will hit me. Vou ficar. I will stay. Paulo creu. Paul believed, E ele ficou em Corinto, and he stayed in Corinth, pregando a preaching palavra. the word. Presta atenção. So pay attention now. Isso é importante. This is important. E porque ele creu Because he believed nas promessas, in the promises, Paulo encontrou estabilidade. Paul found stability. Paulo encontrou segurança Paul found security na palavra. in the word. Paulo encontrou estabilidade nas promessas, Paul found stability in the promises, na direção de Deus. in the direction of God. Presta atenção no que eu vou te falar. Pay attention to what I will tell you. Crer na palavra, Believing in the word, crer em promessas, believing in promises gera estabilidade. brings forth stability. Estabilidade espiritual, Spiritual stability, estabilidade emocional, emotional stability, estabilidade física. physical stability. Eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia daqui a pouquinho. I'll show you this in the Bible very soon. Que quando você decide crer That when you decide to believe nas promessas, in the promises, mais do que nas tuas circunstâncias, more than in your circumstances, mais do que nos teus sentimentos, more than in your feelings, mais no blá 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 que você escuta, more than the blah 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 you hear, você é um crente estável, you are a stable Christian com uma fé inabalável, with a faith unshaken, que não titubia, that doesn't shake you, que não olha nem para a esquerda nem para a direita. that doesn't look to the left or to the Você right. fica centrado nas promessas de Deus para a sua vida. You stayed centered in the word and the promises of God for your life. Vou falar de mim, ok? I'll speak of me, okay? Você sabe por que eu não abandonei ainda? You know why I haven't abandoned Você yet? sabe por que eu não larguei esse microfone ainda? You know why I haven't dropped this Você mic sabe por yet? que eu não fui cuidar da minha vida ainda? Why I haven't gone take care of my life Porque eu yet? creio For I believe na minha chamada. in my calling, E eu creio I believe nas promessas de Deus in the promises of para minha God vida. for my life. E isso And this gera estabilidade. brings stability. Isso This gera você ser um crente centrado. causes you to be a centered Christian. Você lembrar das You promessas. remember the promises. Tá difícil. It's hard. Lembra das promessas. Remember the promises. Tá complicado. It's complicated. Lembra das promessas. Remember the promises. Tô no meio de uma In tempestade. the middle of a storm. Lembra das promessas. Remember the Quer ver? promises. Quem aqui tem promessa? Who here has a promise? É só você lembrar delas. Just remember them. Não mudou. It didn't change. Não acabou. It didn't end. Não expirou. It didn't expire. Não tem tempo de validade. There's no expiration Se date. Ele If prometeu, he promised, Ele vai cumprir. he will fulfill it. De tempo em tempo, Time and time, de fase em fase, phase in phase, de luta em luta, battle in battle, Deus aparecia para Abraão. God appeared to Abraham. E Abraão era lembrado por Deus And Abraham was reminded by God de que ele tinha promessa. that he had a promise. Você vai ser pai. You're going to be a father. Você vai ser pai das You're going to be nações. father of the nations. Você vai gerar um filho. You're going to bring forth a Eu child. tenho promessa. I have a promise. De tempo em tempo, From time to time, Deus aparecia para Abraão. God would appear to Abraham. Eu sou o teu escudo, I am your o shield, teu grandíssimo galardão. your great reward. Abraão, Abraham, olha para os look céus. to heaven. Conta as estrelas. Count the stars. Você consegue contar? Can you count? Não consigo. I cannot. Este é o tamanho das minhas This is promessas. the amount, the size of my promises. O que eu vim falar para você aqui hoje? What do I come here to say to you today? O que eu vim falar para mim aqui hoje? What I come here to say to myself today? Pastor Denis, Pastor Dennis, Deus tem promessa para ti. God has a promise for you. Meu irmão, minha irmã, My brother, my sister, Deus tem promessas para tua vida. God has promises for your life. Dá um amém. Give an amen. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Deus tem promessa para nós. God has promises for us.
E você sabe o que Ele quer dar para nós? And you know what He wants to give us? Estabilidade na palavra. Stability in His word. Estabilidade Stability nas promessas. in the promises. Você sabe para que Ele te dá promessa? Do you know why He gives you promises? Pra você viver bem, For you to live well, pra você viver tranquilo, for you to live at peace, pra você viver crescendo, for you to live growing, pra você viver frutificando, for you to live bringing forth fruit, pra você viver fazendo. for you to live doing. Deus quer te dar estabilidade. God wants to give you stability, Que o capeta tá minando, ó. and the devil is mining, E ele quer você estável. and he wants you stable. Eu não tenho como parar o capeta de te minar, I cannot stop Satan from mining, mas o Espírito de Deus pode te transformar em uma pessoa estável. but the Spirit of God can turn you into a stable person. E ele fala And he says, sobre passado, presente e futuro he speaks on past, present, and future para te dar estabilidade, to give you stability, para você não perder o controle. for you not to lose control. E o que você precisa fazer então? And so what do you need to do? Você precisa responder Deus You need to answer God em relação às promessas. in regards to the promises. A fala de Deus sobre as nossas vidas The speaking of God upon our lives precisa ter resposta, needs to have an answer. precisa ter posicionamento. There needs to be positioning. O que você precisa fazer? What do you need to do? Você precisa aprender a responder promessas. You need to learn how to answer promises. Você precisa aprender a agir nas promessas. You need to learn how to act in the promises. Não adianta falar que você crê You can't say you just believe e que você tem, and that you have se você não age. if you don't act. O que você precisa fazer? What do you need to do? Você precisa agir. You need to act. Mas você precisa entender algo importante But you need to understand something important em relação à promessa. in regards to promise. Abre em Isaías capítulo 7. Open in Isaiah chapter 7. Isaías 7. Isaiah 7. A Bíblia diz neste capítulo The Bible says in this chapter que o rei da Síria, that the king of Syria, o nome dele é Rezim, his name is King, e o rei das tribos do norte de Israel, and the kings of the northern tribes of Israel, o nome dele é Peca. his name is Pekah, Eles formaram uma aliança they formed an alliance. para atacar Acaz, They formed an alliance to attack Ahaz, que era o líder da tribo de Judá. which was the leader of the tribe of Judah. Aí o Senhor usa Isaías And then the Lord uses Isaiah para falar com to Acaz. speak to Ahaz. Acaz estava com muito medo, Ahaz was fearful, muito preocupado com a situação. very concerned with the E situation. Deus levanta And Isaías so God brings up Isaiah para falar com Acaz sobre esta situação. to speak to Ahaz about the situation. Versículo 4. Verse 4. Olha o que ele fala. Look what he says. Acautela-te e aquieta-te. Be careful, be quiet. Acautela-te e aquieta-te. Be careful and be quiet. Não temas, Do not fear, nem se desanime o teu coração and do not let your heart be faint por causa dos teus inimigos. because of your enemies. Versículo 5. Verse 5. Levantaram contra ti maligno conselho. Against you came evil advice. O que Deus está falando aqui para eles? What is God saying here to them? Estão falando de você. They are talking about you. Estão batendo em cima de você. They're hitting you. Estão atacando a
tua tribo. They're attacking your tribe. Estão querendo vir para cima de They você. want to come against you. Estão se levantando contra ti. They're rising up against Conselho you. maligno. Evil counsel. Tem reunião There's meeting contra você. against you. Versículo 7. Verse 7. Olha o que Deus fala. Look what God says. Isto não subsistirá, This will not exist, nem tampouco not, acontecerá. and it will not happen. O mar está agitado. The sea is agitated. Estão tentando te destruir. Trying to destroy you. Estão tentando arrebentar com a igreja. They're trying to tear up the church. Estão pescando aqui dentro. They're fishing in here. E Deus está vendo tudo. And God is seeing Está ouvindo everything. todas as He's conversas. hearing all the Tudo que conversations. acontece. Everything E eu venho that aqui em happens. nome de Deus And I come here in the falar name para of esta God igreja. to say to this Não church, vai acontecer it will not nada happen. do que estão planejando lá fora. Nothing that they are planning out there. Você sabe o quê? Do you know why? Porque aqui tem promessa. Because there's promise here. E Deus fala. And God speaks. Deus diz a Acás, God says to Ahaz, através de Isaías. through Isaiah, O que ele fala para Acás? what does he say to Ahaz? Acás, Ahaz, eu estou vendo I'm seeing qual que é o plano do inimigo. what the enemy's plan is. Eu estou falando para você que não vai acontecer. And I'm telling you it's not going to come to Não vai pass. subsistir, It will not happen. não vai acontecer. It will not come to O pass. que Deus está falando para Acás? What is God saying to Ahaz? Presta atenção. Pay attention. Ele está falando He's saying de que ele já havia determinado that he had already determined o resultado da batalha. the result of the battle. Nem aconteceu ainda. It hasn't even happened yet. Nem te atacaram ainda. They haven't even attacked you Eu yet. já estou falando para você And I'm already telling you que não vai dar certo. that it's not going to work out. O que Deus faz aqui para Acás? What does God do here to Ahaz? Uma promessa. He does a promise. E qual é a promessa? And what is the promise? O resultado da batalha. The result of the battle. Acás, eu te prometo Ahaz, I promise you que vai dar tudo errado. that it's not going to work out. Eu te prometo I promise you que eu vou resolver essa situação. that I will resolve this situation. Agora presta atenção. Now pay attention. Quando eu leio esse capítulo 7, When I read this chapter 7, eu entendo, lendo este texto, I understand as I read this text de que Deus ele percebe that God notices que ainda que ele prometeu, that even though he promised, que Acás não está acreditando na promessa. that Ahaz is not believing in the promise. Não estava acreditando muito na palavra de Deus. He was not really believing in the word of God. É só você olhar o fim do versículo 9. All you have to do is look at the end of verse 9. Vamos ler o versículo 9. Let's read verse 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. Depois que ele promete tudo, do versículo 4 ao versículo 9, So after he promises everything from verse 4 to verse 9, Deus termina falando assim: God ends with this. se o não crerdes, If you are not firm in faith, certamente não ficareis firmes. you will not be firm at all. Se você não crer, If you don't not have faith, Deus sonda o coração de Acás God searches Ahaz's heart e vê que Acás não estava crendo and sees that Ahaz wasn't believing na palavra do próprio Deus, in God's own word que vinha através de Isaías. that came through É Isaiah. mais ou menos quando um crente não acredita que Deus fala através de um pastor. It's kind of like when a Christian doesn't believe that God speaks through the life of a pastor. Mais ou menos assim. Sort of like that. O pastor fala, Pastor speaks. não, mas eu quero que Deus fale comigo. No, but I want God to speak to me. Nós estamos aqui brincando de igreja. We're here playing church. Não. No. E Deus fala para Acás através de Isaías: And God says to Ahaz through Isaiah, se você não crer, if you don't believe,
você não vai ficar firme. you will not be firm. E aqui eu entendo algo em relação às promessas de Deus, And here I understand something in regards to the promises of God que bateu no meu espírito. that hit my spirit. Quando Deus fala para Acais, se você não crer, When God says to Ahaz, if you don't believe, você não vai ficar firme. you won't be firm. O que eu entendo aqui? What do I understand here? A minha resposta, My answer, negativa ou positiva, negative or positive, em relação à promessa de Deus in regards to the promise of God para minha vida, for my life, não afeta does not affect o resultado da promessa. the result of the promise. Não afeta It does not affect o fazer de Deus. the doing of God. Porque Deus fala, Because God speaks, Deus vela God swears by His word, e Deus cumpre. and God fulfills it. Não afeta o resultado da promessa. It does not affect the result of the promise. Agora presta atenção. But now pay attention. A minha resposta negativa My negative response não afeta o resultado da promessa, does not affect the result of the promise, mas afeta o meu estado espiritual e emocional. but it affects my spiritual and emotional state. Afeta a mim. It affects me. Se eu respondo de uma maneira negativa, If I answer negatively, quem perde the one who loses não é Deus, is not God. não é o fazer de Deus, It's not the doing of não é o God. plano de Deus. It's not God's plan. Quem perde Who loses sou eu. is I. Porque você viu o que Deus falou para Acais? Because you see what God said to Ahaz? Se o não crerdes, If you do not believe, certamente certainly não ficarei firmes. you will not be firm at all. Acais, Ahaz, se você não acreditar, if you don't believe, você não vai ser uma pessoa firme. you're not going to be firm. Você não vai ser uma pessoa estável. You're not going to be stable. Você não vai ser uma pessoa centrada. You're not going to be a centered person. Você não vai ter estabilidade You're espiritual, not going to have spiritual stability, nem estabilidade emocional, nor emotional nem stability, estabilidade nor física. physical stability. Por que tem muito crente Why is there many Christians sofrendo nas suas emoções? suffering in their Porque emotions? não acreditam Because they don't believe nas promessas de Deus. in the promises of God. Quem que se perde então no meio das promessas? So who loses in the middle of the promises? Não é Deus? It's not God. Não é o trabalho? It's not the work that He does. Eu It's me que decido não acreditar, who decides not to que believe, decido questionar. who decides to question. E aí Isaías continua conversando com Acais. And so Isaiah keeps talking to Acais, Ahaz. pelo amor de Deus, Ahaz, for the love of God, acredita nas promessas. believe in the promises. Pede alguma coisa para Deus. Ask something of God. Faça alguma coisa. Do something. Peça algo para Deus. Ask something of God. Peça! Ask. E Acais fala: And Ahaz says, não quero dar trabalho, I don't want to give work. não quero importunar, I don't want to bother. não vou pedir nada. I will not ask O for que ele estava anything. falando aqui? What was he saying here? Duvido que isso vai acontecer. I doubt it's going to happen. Pede, Acais! Ask Ahaz. Você quer um sinal? You want a sign? Ele vai te dar um He'll sinal. give you a sign. Versículo 14. Verse 14. Olha o sinal Look at the sign de Deus of God para todos aqueles que têm for promessa. all those who have promise. Eis que uma virgem conceberá Behold, the virgin will e conceive dará à luz um filho, and bear a son, e será o seu nome and shall call his name Emanuel. Emmanuel. Acais pede, Ahaz asks, porque todas as nossas promessas because all of our promises serão cumpridas will be fulfilled no Emanuel, in the Emmanuel, Deus conosco, God with us, Cristo Jesus. Christ Jesus. Pede, Acais, Ask Ahaz. pede o sinal. Ask for the sign. Para Acais, For Ahaz, o sinal iria vir. the sign was to come. Para nós, To us, tá mais fácil. it's easier. O sinal já veio. It already came. Aí eu não entendo crente Oh, and then I don't understand Christians que não crê em promessa that don't believe in promises e que não vive promessa, and that don't live promises, que para no tempo. that stop in time. Não consigo entender. I don't understand. Porque o que Deus estava falando para Acais aqui, Because what God was saying to Ahaz here, eu vou fazer. I will do, Quer você creia ou não.
believe it or not, eu vou fazer. I will do. Mas é melhor eu fazer com você crendo. But it's better for me to do it with you believing. Para você, tá, Cais? For you, Ahaz, É melhor eu fazer com você it's crendo better me doing it with you believing do que eu fazer com você não crendo. than me doing it with you not believing. Mas que eu vou fazer, eu vou fazer. But I'm gonna do it. Você crê? Do you believe? Crê mesmo? Do you truly? Porque se você crê nesta primeira parte Because if you believe in this first part da promessa, of the promise, você crê mesmo? do you really believe? Se você crê If you believe nessa primeira parte in this first part da mensagem, of the message, da promessa, of the promise, do texto que nós lemos, of the text we read, então você tem que crer then you have to believe na segunda parte. in the second part. Porque uma anda com a outra. Because one walks with the other. Presta atenção. Pay attention. Se você não crê que você tem promessa, If you don't believe that you have promise, com certeza você não crê na segunda parte, certainly you don't believe in the second part na segunda promessa. of the second promise. E aí você não vive nenhuma das duas. And then you don't live either one. Porque você não tem como viver a segunda parte da promessa Because you can't live the second part of the promise sem primeiro viver a primeira parte. without first living the first part. Então Deus falou para Paulo: So God spoke to Paul. não He temas, said, don't fear, mas fala speak, e não te cales, and do not be silent, porque eu sou contigo. because I am with you, E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. and no one will attack you to harm you. Por quê? Why? Porque tenho muito povo nesta cidade. For I have many people in this city. Paulo, eu sou contigo Paul, I'm with you. e eu tô contigo, I am with you. mas eu também sou com o povo desta cidade. But I am also with the people of this city. Eu tô contigo, I'm with you. mas eu tenho um povo nessa cidade. But I have a people in this city. E quem é este povo And who is this people que Deus estava falando para Paulo? that God was speaking to Paul about? Tenho muito povo nesta cidade. I have many people in this city. São as pessoas They are the people que moravam em Corinto, that lived in Corinth mas que ainda não eram crentes. but were not yet believers. Quem é esse povo Who is this people que Deus estava falando? that God was speaking about? As pessoas que moravam naquela cidade, The people who lived in that city mas que ainda não conheciam Cristo. but who did not yet know Christ. Então o que Deus estava falando aqui para Paulo So what God was saying to Paul here, era profético. it was prophetic. O que Deus estava falando para Paulo? What was God saying to Paul? Existe um povo andando nas ruas de Corinto, There are people walking in the streets of Corinth, nos becos de Corinto, in the streets of Corinth, que estão presos, that are imprisoned, perdidos, that are lost, distantes, that are distant, feridos, injured, machucados. hurt. Agora presta atenção, Paulo. Now pay attention, Paul. Eles são meu povo. They are my E eu people. tenho plano com eles. And I have a plan with them. Eu vou salvar, I'm going to save, eu vou libertar, I'm going to deliver, eu vou curar, I'm going to heal. eu vou fazer I'm milagres. gonna do miracles. São meu povo. They're my people. Olha o que ele falou. Look what he said. Tenho muito povo nesta cidade. I have many people in the city, Posse de Jesus Cristo. owned by Jesus Christ. Por isso que ele fala para Paulo: That's why he says to Paul, não te cales, do not be quiet. fala, Speak. sou contigo, I am with you. te guardo, I will keep porque you eu tenho um povo aqui nesta cidade. because I have a people in this city. Presta atenção. Pay attention. Da mesma forma que tinha um povo em Corinto, The same way there was a people in Corinth, tem um povo de Cristo aqui no Cape. there's a people of Christ here on the Cape. Tem um povo There is a people que está andando nas ruas aí fora, that's walking in the streets out there, que estão nas drogas neste exato momento, that are in drugs at this moment, que estão se prostituindo, that are prostituting que themselves, estão distantes. that are distant. Eu quero que você comece a mudar a sua forma de enxergar. And I want you to change the way that you see things. Mas existe um povo aqui But there is a people here que está andando aí por fora that's walking out there de que eles já pertencem a Cristo. that they already belong to Christ.
Tem gente no teu trabalho There's people at your job que já pertence a Cristo. that already belong to Christ. Tem gente na tua escola There's people at your school que já pertence a Cristo. that already belong to Tem Christ. gente na tua There's vizinhança people in your neighborhood que já pertence a that Cristo. already belongs to Christ. Existe um povo aqui no Cape There is a people on the Cape que já é povo de Cristo. that are already people of Christ. Existem pessoas. There are people. O que o Senhor Jesus está falando aqui hoje? What is the Lord Jesus saying here Existem today? pessoas aqui no Cape There are people here on the Cape que vão ser alcançadas por Cristo, that will be reached by Christ, para Cristo. for Christ. Serão salvas, They will be saved. serão They will be libertas. delivered. Profetiza comigo, vai. Prophesy with me. Serão curadas, They will be healed. serão ministradas. They will be ministered upon. Agora presta atenção. Now pay attention. De acordo com o texto, According to the text, estas pessoas pertencem a Cristo. these people belong to Christ. Elas vão receber Jesus Cristo. They will receive Jesus Christ. Como? How? Como? How? Ele segura Paulo em Corinto He keeps Paul in Corinth para falar com essas pessoas. to speak to these people. Elas vão ser salvas. They will be saved. Dá um glória a Deus para você me animar, ok? Give a glory to God, okay? Depois que eu falar. After I say, Elas vão ser salvas. they will be saved. Mas você sabe como? But do you know how? Através da tua palavra. Through your word. Através da tua vida. Through your life. Através do teu testemunho. Through your testimony. Através da tua experiência. Through your É experience. o que Jesus está falando aqui para Paulo. It's what Jesus is saying here to Paul. Estou te segurando em Corinto I'm keeping you in Corinth para você falar so that you may speak para um povo to a people que já é meu. who is already mine. O que você precisa fazer? So what do you need to do? Vou ficar no texto. I'm going to stay in the text. O que você precisa fazer? What do you need to do? O que precisa acontecer com você? What needs to happen to you? Primeiro, First, Deus precisa mudar a tua visão. God needs to change your vision. Te dar uma visão nova. Give you a new vision. Fazer você começar a enxergar as pessoas diferentes. Make you start seeing people differently. Será que todo mundo que você encontra na rua, Is everyone that you see in the road, in the streets, que não é crente, who's not a believer, você enxerga ele como um crente em potencial? do you see them as potential believers? Será que você enxerga como uma pessoa com o potencial de ser salva? Do you see them as a person that has potential to be saved? Ou você ignora? Or do you ignore them? A primeira coisa que Deus precisa fazer, Ele precisa começar a mudar a tua visão. So the first thing God needs to do is to change your vision. A Bíblia diz em uma outra versão, The Bible says in a different version, Atos 18:9, Acts 18:9, de que Paulo teve uma visão, that Paul had a vision. talvez esteja em inglês, Maybe it's in English. durante a noite. During the night. Não foi de dia. It was not during the day. Yes, it says it at night. Paulo teve uma visão à noite, Paul had a vision at night durante um período de escuridão. during a time of darkness. Deus está precisando abrir olhos de crente God needs to open the eyes of the believers no meio da escuridão. in the midst of the darkness. Vem comigo. Follow me. Deus abre os olhos de Paulo God opens Paul's eyes no meio da escuridão. in the middle of the darkness. Posso profetizar? Can I prophesy? Deus vai te colocar God will place you na noite at night, de pessoas. in the night of people, in people's nights.
Deus vai te colocar God will place you na escuridão in the darkness de pessoas. of people. Agora presta atenção. Now pay attention. Não é para você julgar e se afastar. It is not for you to judge and go further. É Deus te mostrando, It's God showing te you, revelando, revealing to you, para você ajudar. so that you may help. Ele vai te mostrar He will show you a escuridão. the darkness. E Ele vai fazer você naquele momento And He will cause you at that moment enxergar to eles see them como povo de Cristo, as people of Christ, crentes em potencial. believers in potential. E a minha oração And my prayer é para que a partir de hoje, is that from this day forth, todas as vezes que você for exposto a uma situação difícil de alguém, every time you are exposed to someone's difficult situation, em vez de você fugir dela instead of running away ou jogar na minha mão, or throwing it into my hands, você vai entrar nela you're going to go into it para ajudar. to help. Você vai enxergar essa pessoa You're going to see this person como povo de Cristo. as a people of Você vai Christ. entrar na escuridão desta You're pessoa, going to enter into this person's tendo o darkness discernimento with discernment de que Jesus te chamou para ser luz. that Jesus called you to be a light. Que a gente gosta de falar que nós somos luz, né? Because we like to say that we are light, right? Você precisa. You need. Talvez você já tenha alguém. Maybe you already know someone. Sabe a pessoa que te irrita todo dia? And you're the person that irritates you every day. Sabe essa pessoa que você não gosta? That person you don't like. Essa pessoa que fala mal de você? The person that talks bad about you. Essa pessoa que te fere, que te machuca, Person that hurts you. que já te prejudicou de alguma forma? That already caused you harm one way, shape, form, or another. Posso revelar para você quem eles são? Can I reveal to you who they are? Se está nessa cidade, If they're in this city, é povo de Cristo. they're people of Christ. Alguém está precisando pregar para eles. Somebody needs to preach to them. Puxa, vocês estão murchinhos. You guys are quiet. Deus precisa mudar a tua visão. God needs to change your vision. Talvez você não enxerga do jeito que você tem que enxergar. Maybe you don't see it as you should. Talvez você está igual aquele cego Maybe you're like the blind que recebeu um toque de Jesus Cristo. that received a touch from Jesus E Christ. Jesus falou para ele assim: o que você está vendo? And Jesus said, "What are you seeing?" Eu estou vendo homem parecendo com árvore. And I see men looking like trees. Parece um monte de árvore em pé. Seems like lots of standing trees. Visão distorcida de pessoas. A distorted vision of people. Visão errada de pessoas. Incorrect view of people. Aí Jesus chama ele de novo. And then Jesus calls him again. Toca nos olhos dele de novo. Touches his eyes again. E fala para ele assim: o que você vê agora? And he says, "What do you see now?" Agora eu vejo homens Now I see men do jeitinho que eles são. the way they are. Eu sei que você é salvo. I know you're saved. Sei que você está indo para o céu. I know you're going to heaven. Mas talvez Jesus te trouxe hoje aqui But maybe Jesus brought you here today porque você está precisando de um segundo toque de Cristo because you need a second touch of Christ para fazer você enxergar algumas coisas to cause you to see some things um pouquinho diferente, a little differently, para fazer você começar a enxergar pessoas to make you see people diferentes, differently, para abrir a tua mente, to open your mind, para você largar algumas tradições, for you to let go of some alguns traditions, costumes, some customs, algumas liturgias, some liturgy, algumas religiosidades some religiousness, e começar a enxergar and start to de que see existem pessoas lá fora that there are people out there precisando de um toque de who Cristo. are in need of a touch of Christ. Talvez Jesus te trouxe hoje aqui Maybe Jesus brought you here today para tocar em você mais uma to vez. touch you once again. Para mudar a tua visão. Change your vision. Para te tocar To touch you e fazer você enxergar pessoas and cause you to see people desta cidade of this city que precisam de Jesus Cristo. that need Jesus Christ. Você tem que mudar a tua visão. You need to change your vision. Segundo, Second, Jesus disse para Paulo: Jesus said to Paul, não temas. "Do not be afraid." Por que não temer? Why do not fear? Porque o espírito do temor Because the spirit of fear não vem de Deus. does not come from God. Espírito de covardia
spirit of cowardice não vem de Deus. does not come from God. Espírito do abandono The spirit of abandon não vem de Deus. does not come from God. O espírito do sair fora The spirit of stepping out não vem de Deus. does not come from God. Paulo falou para Timóteo: Paul said to Timothy, Deus não nos deu um espírito de temor. God did not give us a spirit of Aí fear. ele falou assim, mas de poder, He said, but of power, de moderação of moderation, e de amor. and of love. Eu te dei um espírito I gave you a spirit para fazer as coisas acontecerem. to make things happen. Então você não precisa temer, You don't need to fear porque você tem o espírito de Deus. because you have the spirit of God. Segundo, Second, muda a visão, change your vision. não temas. Do not fear. Terceiro, Third, você precisa falar. you need to speak. Você precisa falar, You need to speak. conversar, Conversate. compartilhar, Share. convidar, Invite. sentar junto com alguém que precisa, Sit with someone who needs it. ajudar. Help. Você precisa falar. You need to speak. Jesus falou para Paulo: Jesus said to Paul, fala, speak. você está muito calado. You're very quiet. Você não fala de mim para ninguém. You don't speak of me to anybody. Você está com medo. You're afraid. Você está pensando só em você. You're thinking of only yourself. Você não compartilha com ninguém. You don't share with anybody. Fala. Speak. Mas além da gente não falar, But beyond us not speaking ou tá falando pouco, or speaking a sabe o little, que está acontecendo? do you know what's happening? Nós estamos calados. We're quiet. Mas quando a gente abre a boca, But when we open our mouths, é para reclamar. it's to complain. Nós estamos falando pouco We're talking little e reclamando muito. and complaining a lot. Nós crentes Us Christians, estamos reclamando demais aqui nessa terra. complaining too much here on this A earth. gente reclama do mundo. We complain about the world. A gente reclama das escolas. We complain about school. A gente reclama das redes sociais. We complain about social media. A gente reclama da política. We complain about A politics. gente reclama da moda. We complain about the fashion. A gente reclama da televisão. We complain about TV. A gente reclama das We amizades. complain about friendship. A gente reclama do vizinho. We complain about our neighbor. Reclama da igreja. We complain about the church. Reclama do pastor. We complain about the pastor. Reclama do We louvor. complain about the worship. Reclama de tudo. We complain about everything. Aí eu pergunto para você, And then I ask you, o que você está fazendo what are you doing para mudar a situação? to change the situation? O que você está fazendo? What are you doing? Em vez de reclamar, Instead of complaining, você tem que falar. you need to speak. Falar. Speak. Jesus disse assim lá em João capítulo 16 ou 17. Jesus said in John 16 or 17, Você está reclamando? you're complaining, Mas eu te avisei but I warned you que no mundo você vai ter aflições. that in the world you would have many Não sei afflictions. por que você está reclamando. I don't know why you're complaining. Você está reclamando porque você não conhece as minhas promessas. You're complaining because you don't know my E uma das promises. minhas promessas And one of my é promises de que no mundo is that in the world você vai ter aflições. you will have affliction. Eu prometi I promised aflições affliction causadas pelo mundo. caused by the world. Mas também prometi But I also de que promised se você crer em mim, that if you believe in no me, meio das in aflições, the middle of the você affliction, vai ter bom ânimo. you will be of good cheer. Sabe por quê? Do you know why? Porque eu já venci o mundo. Because I already overcame the world. E quem é animado And those who are excited no meio de aflição, in the middle of affliction, não fica reclamando. do not complain. Já viu gente animada a reclamar? Have you ever seen amped up people complain? Não. No. Não é que a situação deles é melhor. It's not that their situation's better. É que o entendimento é diferente. It's because the understanding is different. Você olha o copo meio vazio. You see the cup half full, Quem me conhece half empty. Those e who know anda me, comigo, those who walk with me, sabe que eu sempre olho o copo meio cheio. that I see the cup half full. É ou não é? Yes or no? Quem anda comigo? Those who walk with me. Eu nunca enxergo ele meio vazio. I never see it half empty. Eu enxergo, tem água aqui ainda, hein? There's still water here. Tem água aqui There's ainda, still hein? water here. Ainda dá pra molhar alguma coisa. You can still wet something. Ainda dá pra matar a sede. You can still kill the thirst. Dá pra animar. You can get excited Porque tem água aqui ainda. because there's water here still. Só que tudo se dificulta. But you make everything difficult. Tudo se reclama. You complain about everything. Tudo se reclama. You complain about everything.
Aí Jesus falou assim, lá em João capítulo 16 ou 17. And then in John 16 or 17, Jesus says, Em vez de você ficar reclamando do mundo, instead of complaining about the que world, eu te avisei que vai ter aflição, which I told you there'd be eu affliction, estou falando para você que eu já venci todas essas aflições. I'm telling you that I already overcame all of these E isso afflictions. tem que te animar. And this needs to get Eu you quero que você excited. ande nesta I terra, want you to walk on this earth, crendo nas minhas promessas, believing in my em um promises, estado de espírito in a spiritual state animado. that is excited. Igreja boa de Cristo A good church of Christ é uma igreja animada. is an excited church. Presta atenção. Pay attention. Nós precisamos virar a mesa. We need to turn the tables. Em vez da gente ficar reclamando do mundo, Instead of complaining about the world, o mundo precisa voltar a reclamar da igreja. the world needs to go back to complaining about the church. Precisa virar a mesa. We need to turn the table. Abre aí em Atos capítulo 5. Open in Acts chapter 5. Precisa virar a mesa. We need to turn the tables. O crente está reclamando demais do mundo. Christians are complaining too much about the world. Está na hora do mundo voltar a reclamar do crente. It's time for the world to go back to complaining about the Christian. Os apóstolos estavam presos. The apostles were imprisoned. De repente vem uma reclamação do Sinédrio sobre a igreja. Then a complaint comes from the priest to the church. Um dia eu quero receber uma carta de alguém. One day I want to receive a letter from someone. Vocês estão refazendo muito. You're redoing too much. Tem muita coisa acontecendo. Too much is happening. Vocês precisam parar com o You barulho. need to stop the noise. Atos 5:28. Acts 5:28. De repente o Sinédrio Then começa a reclamar da igreja. the priest starts complaining about the church. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensineis neste nome. We strictly charge you not to teach in this name. Pare de falar no nome de Jesus. Stop talking in the name of Jesus. Aí o que eles falam? And then what do they say? Eis que encheste Jerusalém dessa tua doutrina. You are filling Jerusalem with your E teaching, vocês estão querendo lançar sobre nós and you want to throw upon us o sangue deste homem. this man's blood. O que o Sinédrio está falando aqui para a igreja? What are they saying here to the church? Vocês estão incomodando a cidade You're bothering the city com a lei de vocês, with your law, com a mensagem de vocês, with your message, com o nome de Jesus, with the name of com o Jesus, sangue de Jesus. with the blood of Está Jesus. na hora It is da time igreja for the church voltar a incomodar to go back to a bothering cidade. the city. Está na hora It is time da cidade for the city voltar a reclamar to go back to complaining da igreja. about the church. Para. Stop. Tá too much. It's too much. It's demais. Não aguento mais. I can't stand it. É muito culto. It's too many services. É muita cura. Too much healing. É muito milagre. Too many miracles. É muito sangue de Cristo. Too much blood of Christ. É muita palavra. Too much word. É muita verdade. Too much truth. Tá atrapalhando. It's messing up. Você crê? Do you believe? Eu não sei se vocês creem. I don't know if you Eu believe. creio nessas doideiras. I believe in these crazies. Eu creio. I believe. Eu creio. I believe. Eu vou falar um negócio aqui I'm going to say something here que eu creio. that I believe. Eu espero que você creia comigo. And I hope you believe with me. Mas nós precisamos But we need encher o cape to fill the cape com essa doutrina. with this doctrine, Com o nome de Jesus. with the name of Jesus. Nós precisamos voltar a ser crente chato. We need to go back to being annoying Christians. Chato. Annoying. Chato. Annoying. Chato. Annoying. Nós precisamos entrar nas escolas, We need to go into the schools, nos comércios, the businesses, nas casas, the homes, com a palavra. with the word.
Eu fico lá na construção I'm at the construction da igreja, of the church, convidando não crente. inviting non-believers igreja. to come to church. Eu tô lá comprando ticket pro filme. I'm there buying tickets for the movie. Eu já comprei 11 I already bought 11 tickets 11 tickets para pessoas não crentes. for non-believers Lá na construção. at the construction. Eu não prego o martelo, I don't hammer. não sei I pintar, don't know how to paint. não sei I lixar, don't know how to não sei fazer nada. do anything. Sei andar lá, But you going there, aprovando approving e pregando. and preaching. Eu já comprei 11. I already bought 11. Quanto você já comprou? How many have you bought? Nós precisamos entrar no Cape We need to enter the Cape com a nossa doutrina. with our doctrine. E a Bíblia fala para a gente fazer isso And the Bible tells us to do this através do pregar. through the preaching. Aí And then eu fui analisar essa palavra pregar no grego. I went to analyze this word preach in the Greek. E ela significa conversar. And it means talk. Sabe qual que é um dos erros que acho que a gente está cometendo um pouco com as pessoas aí fora? Do you know some of the errors that we're committing with people out there? Nós estamos pregando We're preaching e não estamos conversando. and we're not talking. Você já recebeu uma desse jeito assim, ó? Have you ever received something like this? Eu já recebi. I already have. Você vai pregar para mim hoje não, né? You're not going to preach to me today, are you? Sabe o que isso significa? Do you know what this means? Que eu estou pregando That I'm preaching e não é relacionável. and it's not relational. E não estou conversando. I'm not having a conversation. Eu estou impondo I'm imposing sobre upon. e não estou me relacionando com a pessoa And I'm not relationing with the person através do. through. E a palavra no original And the word in the original é conversar. is to have a conversation. Não é julgar, It's not judge. não é descer o machado, It's not to lay down the hammer. não é arrebentar com ninguém, It's not to rip anybody apart. é conversar. It's to have a Jesus conversation. passou muito mais tempo nesta terra, Jesus spent much more time on this earth no seu ministério, in his ministry conversando com pessoas talking to people do que pregando em igreja. than preaching in a church. As pregações dele na igreja His preachings at the church era difícil, were hard. era martelada, They were hammers. era contra fariseu e saduceu, It was against Pharisees and que estavam querendo Sadducees. arrebentar com ele. They wanted to tear him Agora up. Jesus, And now Jesus, ele sentou he sat com todos os tipos de pecadores, all types of sinners. não arrebentou nenhum. He did not tear any of them apart. Conversou. He spoke with them. Conversou. He spoke to them. Conversou. He spoke to them. Conversou com He pessoas. spoke to people. Frequentou casas, He went to homes, ruas, streets, praças. Squares. E você precisa abrir a tua mente para isso, por quê? And you need to open up your mind to this. Why? Jesus passou muito mais tempo lá Jesus spent much more time there do que aqui. than here. A gente já faz isso também. We already do that. Nós passamos muito mais tempo lá We spend much more time there do que aqui. than here. Aqui são 2 a 5 horas por semana, Here are 2 to 5 hours per week, talvez 7, maybe 7, mas o restante você passa lá. but the rest you spend there. E você precisa começar a conversar. And you need to start to talk. E hoje eu quero te encorajar And today I want to encourage you a você começar a conversar com pessoas. for you to start to talk to people. Conversar sobre o quê? Talk about what? Sobre a tua fé, About your faith naquele que você acredita in the one who you believe e in que você conhece. and who you know. Você faz o evangelho algo pessoal. You do the gospel, you make it something Quem é Jesus para personal. você? Who is Jesus to you? Você passa para frente. You move that forward. Eu tenho um amigo, I have a friend. ele é gente boa. He's a good guy. Fala no teu linguajar. He speaks your language. Só não profana ele. Just don't profane him.
Mas é conversa. but it is a conversation. Presta atenção. Pay attention. O que Deus tem para fazer aqui What God has to do here é muito grande. is great. Muito grande. Great. Só que você acha que vai começar But do you think it will start de um culto pentecostal, from a Pentecostal service com o céu descendo neste lugar with heaven coming down in this place e a gente cuspindo fogo para tudo que é lugar? and us spitting fire everywhere? Eu acredito I believe que o que Deus vai fazer aqui neste lugar that what God will do in this place vai nascer de conversas will be birthed from conversations informais, informally, conversas pequenas, small conversations, conversas particulares, individual conversations, conversas reais. true conversations. A igreja tem o seu papel. The church has its role, Mas você sabe o que está faltando but do you know what's missing para a igreja deste século hoje? for the church of this age? Evangelização Evangelism através da conversa, through conversation, através de uma mesa, through a table, através da informalidade. through informality. Está faltando para esta geração What's missing in this generation você apresentar o teu Cristo is for you to present your Christ pessoal. personally. Eu sei I know que a intenção de Cristo that Christ's intention é dar crescimento para a igreja. is to give growth to the church. Eu sei que é. I know it is. Mas como é que ele faz isso? But how does he do this? Tem gente que coloca este peso There are people that put this weight sobre o pastor. over the pastor. Quem dá o crescimento é Deus. Who gives growth is God. Mas colocam este peso sobre nós. But they put this weight upon us. E eu quero compartilhar com você este peso. And I want to share this weight with you guys. Porque o crescimento da igreja Because the church's growth vem através comes through da tua fé sendo compartilhada. your faith being shared. Hoje é quinta-feira. Today is Thursday. Segunda, terça, quarta e quinta. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Quantas pessoas How many people na escuridão in the darkness você viu essa semana? have you seen this week? Com certeza, Certainly, várias. many. Com quantas With how many você compartilhou a sua fé? did you share your faith? Nós compartilhamos We share vídeos engraçados. funny videos. Compartilhamos We share vídeos tem controvérsia, controversial videos. polêmicos. Controversial. Compartilhamos um monte de coisa, We share a bunch of things. um monte de baboseira. A bunch of things. Para quantos To how many você falou de did Jesus, you speak about Jesus? do teu Cristo, Your Christ esta semana? this week. Quantas pessoas How many people você convidou para estar aqui hoje? did you invite to be here today? Quantas pessoas How many people você já convidou para vir no domingo? have you already invited to go to a Sunday? Funciona, funciona. Does it work? It works. Você tem que conversar. You just need to talk. Sábado à noite eu chamei a Natalie. Saturday night I called Natalie. Falei, tava só eu e ela em casa. It was just me and her at home. Falei, vamos lá na construção. I said, let's go to the construction. Ela falou assim, "Nhe." She said, "Nee." Aí eu falei para ela assim, você dirige. And I said, you can Ela drive. falou, então vamos. And then she said, okay, let's go. Aí entramos no carro, We got in the car. chegamos lá. We got there. Tinha 2 pessoas trabalhando lá dentro. There were 2 people working in there. 5, 6 horas da It tarde. was 5 or 6 o'clock at night. Tinha um cara lá em cima There was a guy way up there. e tinha um outro pintando. And there was another one painting. 2. 2.
Entrei lá, I went in, andei naquela construção, I walked the construction, dei uma olhada, I looked at everything, vi tudo. Parei lá no meio I stopped in the center, e fiz um vídeo, and I did a video fazendo uma chamada, calling o povo tá aqui. for people to be here. Depois que eu fiz o vídeo, After I finished the video, eu fiz de propósito no meio deles, and I did it on purpose in front of them para eu iniciar uma conversa. so that I could start a conversation, Vai dar uma incomodada to neles. bother them a little bit. Depois que eu fiz o vídeo, After I finished the video, eu vi eles olhando. I saw them staring. Olhei para os dois. I looked at both of them. Vamos na igreja amanhã? Let's go to church tomorrow. Vamos na igreja amanhã? Go to church tomorrow. Fiz 2 convites. I did 2 invitations. De 2, Of 2, apareceu um. 1 came. Glória a Deus. Glory to God. E se eu fico calado? And what if I was quiet? E se eu não falo? And if I don't say anything? E se eu não chamo? What if I don't call? E agora eu tô na cola dele. And now I'm on top of him Porque ele tá lá na construção todo dia. because he's at the construction every Aí eu vou lá day. todo dia e fico assim. So every day I'm like, Domingo, hein? Sunday, Domingo, hein? Sunday, Domingo, hein? Sunday. O cara vai cansar de mim. He's gonna get tired of me. Ele vai pedir para não trabalhar mais lá. He's gonna ask to not work there anymore. Ele vai falar pro patrão dele. He's gonna tell his boss, Não põe mais lá não. don't put me there anymore. Compartilhar. Share. A Bíblia diz que Paulo ficou em Corinto The Bible says that Paul was in Corinth 1 ano e meio, a year and a half ensinando teaching entre eles. amongst them. Não é para It's eles. not to them, Entre amongst conversas. conversations. Você quer ver a igreja crescer? You want to see the church grow, O reino de Deus explodir aqui nesse lugar. the kingdom of God explode in this place, Avivamento acontecer. revival happen. Gere conversas informais. Have informal conversations. Você não precisa de teologia. You don't need theology. Você não precisa falar de Apocalipse You don't need to talk about e Revelation nem falar de Daniel. or about Daniel. Fala do Evangelho de Jesus Speak Cristo. on the gospel of Jesus Conversas Christ. informais. Informal conversations. Se te fazer alguma pergunta difícil, They ask you a hard a question. única coisa que eu sei The only thing I know é que Jesus me salvou. is that Jesus saved me. That's it. E Ele quer te salvar também. And he wants to save you Eu too. sei que Jesus me ama I know Jesus loves e you, Ele te ama também. and he loves you too. Agora, se a galinha veio antes do ovo, Now, if the chicken comes before ou o the ovo antes da egg, galinha, or the egg before the Não chicken, sei. I don't know. conversas Conversations informais. that are informal. Deus te colocou aqui, God placed you here no Cape, on the Cape porque tem um povo aqui because there's a people here que está perdido, that is lost, mas é dele. but they belong to him. Vamos orar. Let us pray. Vamos alcançar. Let's reach. Qual que é o nome da nossa igreja? What is our church's name? Yes, sir. Preach, reach. Preach, reach. Nós estamos precisando We need alcançar. to reach.